Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Revolução tricolor. Zubeldia chegou para mudar o Flu. Faz exatamente um mês que o Fluminense vive uma nova era. Depois da saída de Renato, a chegada de Luiz Zubeldia mexeu com o ambiente, a torcida e o jeito de jogar do time. A eliminação para o Lanús na Sul-Americana, no dia 23 de setembro, foi dolorida e marcou o fim de um ciclo. 2 dias depois, o argentino desembarcou nas Laranjeiras com um sorriso tímido, olhar firme e uma proposta clara: reorganizar o Fluminense sem destruir o que já estava sendo construído. E, como torcedor, posso dizer que o cara chegou mostrando personalidade. Zubeldia assinou contrato até o fim de 2026, algo que já indica um projeto de médio prazo, e isso, por si só, é uma boa notícia para qualquer tricolor cansado de ver o time trocando de técnico como quem troca de roupa. Ele tem currículo, é jovem, mas experiente. Foi campeão da Sul-Americana em 2023 com a LDU de Quito, sabe trabalhar com elenco curto e é reconhecido por montar equipes organizadas e ofensivas. Desde o primeiro dia no CT Carlos Castilho, deixou claro que respeitaria a base, mas faria ajustes pontuais para dar mais consistência ao ataque e aproveitar melhor o entrosamento que já existia entre alguns jogadores. Durante o período anterior, o time base era composto por Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Inácio e René, Hércules, Martinelli e Nonato, Serna, Canobio e Everaldo. Era uma equipe equilibrada, mas que às vezes faltava intensidade e clareza nas transições ofensivas. Zubeldia percebeu isso rápido. Em poucos treinos, mudou pequenas peças e alterou a dinâmica de jogo sem perder a identidade. A principal mudança foi no setor ofensivo e no meio-campo. Lucho Acosta assumiu a vaga de Nonato, que está lesionado, e Cano voltou a ser titular no lugar de Everaldo. John Kennedy passou a ser a segunda opção no ataque, e Everaldo virou a terceira alternativa, sendo usado em situações específicas de jogo. No meio, Lima se firmou como substituto direto de Lucho, mostrando confiança e entrega quando entra. É interessante notar como Zubeldia tem uma leitura clara do elenco. Ele entende o valor de veteranos como Thiago Silva e Fábio, mas também sabe que o time precisa de sangue novo para reagir em momentos difíceis. Ainda assim, mantém um esquema com 3 atacantes, buscando intensidade e movimentação constante. Jogadores contestados como Soteldo continuam recebendo oportunidades, e isso tem dividido opiniões na arquibancada, mas é um sinal de que o treinador está disposto a insistir em quem acredita poder render. A base titular segue praticamente a mesma, e isso é importante. Mudar demais em pouco tempo costuma desorganizar, e o argentino parece saber disso. Por outro lado, jovens como Lescano, Lavega e Riquelme Felipe ainda têm pouco espaço. Só Riquelme foi utilizado até agora, e deixou boa impressão. Foi dele a assistência para o gol de Thiago Silva na vitória por 1-0 sobre o Juventude. Como torcedor, eu adoraria ver mais desses garotos sendo testados, especialmente em partidas onde o jogo já está controlado, mas entendo que o treinador queira ir com calma. Ele está conhecendo o elenco, analisando o grupo, e provavelmente não quer lançar promessas antes da hora. Mesmo assim, a sensação é de que o trabalho está evoluindo. Nos números, o início é positivo. Em 6 jogos sob o comando de Zubeldia, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os resultados mostram que ainda há ajustes a fazer, mas a postura em campo já mudou. O time parece mais intenso, mais concentrado e com propósito claro de jogo. É nítido que há mais compactação entre os setores, mais movimentação no ataque e mais disciplina tática na recomposição defensiva. O Fluminense tem mantido posse de bola, mas agora com mais objetividade. Aquele toque de lado sem progressão, que tanto irritava a torcida, vem diminuindo. O time tenta acelerar quando tem espaço, busca jogadas verticais e aposta mais nas infiltrações. O treinador tem um estilo diferente do que estávamos acostumados. Ele é enérgico, vive o jogo à beira do campo, orienta o tempo todo, e parece ter uma comunicação direta com os jogadores. Não é aquele tipo de treinador distante, que fica de braços cruzados. Ele vibra, cobra, comemora junto. Isso contagia. É o tipo de energia que o torcedor tricolor gosta de ver, um técnico que sente o jogo, que tem fome de vitória e não aceita passividade. Zubeldia, aos poucos, vai conquistando o elenco e o torcedor, mostrando que tem uma visão de futebol moderna, sem deixar de lado a intensidade e a entrega que o Fluminense sempre representou. Como torcedor, eu acredito que ele é uma aposta certeira. Tem experiência internacional,
Entende o peso da camisa e sabe lidar com pressão. Sua passagem por clubes como Lanús, Racing e LDU mostra que ele não se assusta com grandes desafios. E, convenhamos, comandar o Fluminense é um desafio e tanto. Ele está num clube que tem alma, que vive de emoção, que sofre e vibra junto. Aqui, o treinador precisa mais do que tática. Precisa entender o sentimento tricolor, o espírito de luta, a paixão que vem das arquibancadas. E ele parece compreender isso desde o primeiro treino. O que me deixa mais confiante é a forma como ele conduz o grupo. Não há ruptura, há evolução. Ele manteve a espinha dorsal, respeitou a hierarquia, mas já deu seu toque pessoal. Lúcio Acosta é um exemplo claro disso. O argentino virou peça fundamental no meio, articulando jogadas, distribuindo passes e ajudando na marcação. Cano, com mais liberdade e confiança, voltou a ser aquele centroavante letal que a torcida adora. A dupla argentina tem tudo para se tornar um dos pontos fortes dessa nova fase do time. A integração entre estrangeiros e brasileiros vem acontecendo naturalmente, e isso é reflexo do ambiente que o técnico criou. Outra mudança perceptível é o comportamento defensivo. O Fluminense, que vinha sofrendo com bolas longas e desatenções nas coberturas, melhorou o posicionamento. Zubeldia é detalhista e gosta de times compactos. Ele trabalha muito o conceito de linhas próximas e pressão imediata após a perda da bola. Ainda acontecem falhas, claro, mas há progresso. Thiago Silva se sente mais protegido, Martinelli tem mais liberdade para sair jogando, e o time parece mais consciente de quando pressionar e quando recuar. Essa noção de espaço, de tempo de bola e de coletividade vem sendo lapidada e já dá resultados práticos. Fora de campo, também dá para notar uma mudança de clima. O ambiente parece mais leve, com o elenco mais focado e unido. O argentino é exigente, mas justo. Ele cobra intensidade, mas também valoriza o esforço e o comprometimento. Jogadores que estavam sendo questionados começaram a mostrar evolução, e isso mostra que ele está conseguindo extrair o melhor de cada um. A sintonia entre comissão técnica e elenco é visível, e isso se reflete nas atuações. Mesmo com a derrota recente para o Vasco, que deixou o Fluminense com 41 pontos e na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, a sensação é de que o time está no caminho certo. É claro que ninguém gosta de perder um clássico, mas não dá para ignorar os sinais de progresso. A equipe cria mais, finaliza mais e parece ter recuperado a confiança. Falta ajustar detalhes, e isso virá com o tempo. O torcedor tricolor é exigente, mas também reconhece quando o time está evoluindo. E, nesse momento, há motivos reais para acreditar. O que mais me agrada é a ideia de continuidade. O clube acertou ao apostar em um projeto que não é imediatista. O Fluminense está tentando construir algo sólido, que dure, que traga frutos a longo prazo. E Zubeldia encaixa perfeitamente nessa proposta. Ele tem o perfil de quem gosta de trabalhar com base, de desenvolver talentos, de criar identidade tática. É o tipo de treinador que pensa no futuro sem abandonar o presente. E, sinceramente, isso é tudo que o Fluminense precisava. Zubeldia está mostrando que é possível equilibrar intensidade com organização, emoção com inteligência. O time segue fiel ao seu estilo ofensivo, mas com mais solidez. A torcida começa a sentir que o Fluminense voltou a ter propósito, voltou a ter padrão, voltou a acreditar. Não é só o resultado que anima, é a forma como o time tem jogado, a postura, o compromisso. Isso faz diferença. Como torcedor, eu me sinto esperançoso. Vejo um treinador que tem comando, que entende o que representa treinar o Fluminense e que tem capacidade para conduzir o time a conquistas importantes. Ainda há muito trabalho pela frente, mas o caminho parece o certo. E se tem uma coisa que o torcedor tricolor sabe fazer como ninguém é acreditar. Porque o Fluminense é isso. É fé, é garra, é coração. E com Zubeldia à frente, dá para sonhar com dias ainda melhores nas Laranjeiras. Vamos à segunda notícia. Fábio faz história. O muro tricolor chega a 250 jogos e vira lenda viva do Fluminense. Quando a bola rola no Maracanã e o goleiro de luvas brancas se posiciona com aquela calma de quem já viu de tudo, o torcedor do Fluminense sabe que pode respirar tranquilo. Fábio, o gigante da meta tricolor, chega neste sábado a uma marca que poucos alcançam. 250 jogos defendendo as cores do Clube das Laranjeiras. Um número que carrega muito mais do que partidas disputadas. Carrega história, suor, lágrimas, milagres e títulos inesquecíveis. Desde que chegou ao Fluminense em 2022, Fábio vestiu a camisa verde, branca e grená com a dignidade de quem nasceu para ser tricolor. E não demorou muito para que conquistasse o coração da torcida.
O veterano de 44 anos virou sinônimo de segurança, de confiança e, acima de tudo, de amor à camisa. Cada defesa dele é uma aula de posicionamento, reflexo e leitura de jogo. Cada gesto é o retrato de um profissional que honra o escudo com todas as forças. Foram bicampeonatos cariocas em 2022 e 2023, a glória eterna da Libertadores de 2023, e como cereja do bolo, o título da Recopa Sul-Americana de 2024. Em todos esses momentos, Fábio estava lá, firme, decisivo, iluminado. Quando o Fluminense mais precisou, foi ele quem se agigantou. Quem não se lembra das defesas absurdas na final da Libertadores? Ou das atuações heroicas nas noites tensas do Maracanã? O Camisão não apenas defendeu bolas, ele defendeu sonhos, esperanças e a alma do torcedor tricolor. E o mais impressionante é que, aos 44 anos, ele segue atuando em altíssimo nível. São 249 jogos disputados até agora, com 243 gols sofridos, uma média inferior a 1 por partida. Números que comprovam aquilo que os olhos já sabem: Fábio é uma muralha. Um goleiro que desafia o tempo, que transforma cada partida em uma nova prova de superação. Neste sábado, contra o Internacional, o Maracanã vai testemunhar mais do que um número redondo. Vai testemunhar a consagração de um verdadeiro ídolo, um símbolo de dedicação e liderança. A torcida tricolor vai se levantar, cantar alto e aplaudir de pé o homem que tantas vezes segurou o impossível. Porque se o Fluminense é conhecido como time de guerreiros, Fábio é o maior exemplo vivo dessa alcunha. Não dá para esquecer também o que ele fez no Brasileirão de 2024. Quando o time viveu momentos difíceis e a sombra do rebaixamento ameaçava o orgulho tricolor, foi Fábio quem se manteve inabalável. Rodada após rodada, suas defesas mantiveram o clube vivo. E quando a permanência na Série A foi conquistada na última rodada, ninguém duvidava. Grande parte daquela conquista estava nas mãos do goleiro número 1. Mais do que estatísticas, Fábio representa algo que vai além das 4 linhas. Ele é exemplo de profissionalismo, humildade e fé. Nunca se esconde, nunca se acomoda e sempre respeita a camisa que veste. É raro ver um jogador que, mesmo depois de décadas no futebol, ainda entra em campo com brilho nos olhos e vontade de vencer. Fábio é assim. É o tipo de jogador que faz a gente acreditar no futebol de verdade, aquele que é feito de paixão, entrega e identidade. Cada partida dele é um capítulo de uma história que o torcedor do Fluminense vai contar com orgulho por muitos e muitos anos. E quando ele pendurar as luvas, será impossível não lembrar de suas defesas milagrosas, de seus gritos de comando na área e do jeito sereno com que sempre lidou com a pressão. Fábio não é apenas um goleiro. É uma lenda viva. Um guardião eterno das Laranjeiras. Um nome que já está gravado com letras douradas na história do Fluminense. E neste sábado, quando ele alcançar os 250 jogos, cada aplauso no Maracanã será uma forma de dizer: obrigado, Fábio, por ser mais do que um jogador, por ser o verdadeiro coração tricolor debaixo das través. Vamos à terceira notícia. O Rei de Xerém está surgindo. Martinelli caminha para entrar na história do Fluminense. Tem certas histórias que a gente sente orgulho só de contar. E essa é uma delas. Martinelli não é apenas mais um jogador revelado em Xerém. Ele é o símbolo vivo de uma geração que carrega no sangue o DNA tricolor, a essência que faz o Fluminense ser tão diferente de qualquer outro clube do Brasil. Hoje, o volante está prestes a alcançar uma marca histórica, se tornar a cria de Xerém com mais partidas pelo Fluminense na história do Campeonato Brasileiro. E quem ama o Flu sabe que esse feito não é pequeno, é gigantesco. Com apenas 23 anos, Martinelli já soma 159 jogos de Brasileirão vestindo a camisa verde, branca e grená. Está colado no topo, atrás apenas do goleiro Fernando Henrique, que tem 161 partidas. Ou seja, está a um sopro de ultrapassar essa marca e se consolidar como o maior representante da base tricolor na principal competição nacional. É questão de tempo e de merecimento. Desde que subiu para o time principal em 2020, o garoto de Xerém não saiu mais. A regularidade dele impressiona até os mais exigentes. Foram temporadas consecutivas sendo peça-chave no meio-campo, sempre com postura, técnica refinada e um entendimento de jogo que poucos têm. Martinelli é o tipo de jogador que faz o difícil parecer simples. Sabe quando acelerar o ritmo, quando segurar, quando distribuir a bola. É daqueles volantes modernos, que defendem com inteligência e atacam com classe. E o melhor, tudo isso com a serenidade de quem entende o tamanho da camisa que veste. Martinelli representa o torcedor dentro de campo. Não é só o toque preciso, o desarme limpo ou o passe vertical. É o comprometimento, o olhar concentrado, a vontade de vencer.
Ele joga com alma, com o coração pulsando pelo Flu. O currículo dele fala por si: bicampeão carioca, campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Títulos que muitos sonham em conquistar e que ele já tem gravados na memória e na história do clube. É um menino de Xerém que virou homem vestindo o manto tricolor, crescendo junto com o time, amadurecendo a cada temporada e provando que é digno de ser chamado de joia. Quando olhamos para trás e lembramos de tantos talentos que saíram da base de Xerém, vemos que Martinelli trilha um caminho especial. Ele representa o equilíbrio entre o talento natural e o profissionalismo exemplar. Não é o jogador que brilha por um lampejo, é o que constrói sua trajetória jogo após jogo, tijolo por tijolo, sem pular etapas. O mais impressionante é que, mesmo com tantos jogos, ainda dá para sentir que ele tem muito mais a oferecer. O futebol dele está em constante evolução. É aquele tipo de atleta que estuda o jogo, que se adapta, que quer melhorar sempre. E o torcedor do Fluminense sabe reconhecer isso. Cada vez que Martinelli entra em campo, a arquibancada confia. Sabe que ele vai entregar, sabe que ele vai lutar. E agora, prestes a quebrar mais um recorde, o sentimento é de orgulho. Orgulho por ver uma cria de Xerém chegar tão longe. Orgulho por perceber que o trabalho da base não para de dar frutos. E orgulho, acima de tudo, por ter no elenco alguém que representa o verdadeiro espírito tricolor. Martinelli não é apenas mais um número na estatística. Ele é símbolo de continuidade, de identidade e de amor à camisa. Está escrevendo um capítulo que, em breve, vai ocupar um lugar de destaque na história do Fluminense. E nós, torcedores, temos o privilégio de acompanhar de perto esse momento. Quando ele ultrapassar a marca de Fernando Henrique, não será só uma estatística atualizada. Será a consagração de um ciclo. A confirmação de que a joia lapidada em Xerém se transformou em um diamante do time principal. E pode ter certeza, o futuro ainda reserva muitas páginas gloriosas para Martinelli vestir com orgulho o manto tricolor e fazer história no Clube das Laranjeiras. Deixe aqui os seus comentários e saudações tricolores.